E vamos lá para a segunda parte dos vídeos de melhores do ano aqui do Enquadros. Vocês já viram o primeiro, que falava sobre as 5 melhores séries contínuas que eu li em 2024, além de trazer estatísticas gerais sobre as minhas leituras em 2024 e também um comparativo com os anos anteriores, né? Ficou bem legal. Se você ainda não viu, vai lá ver para você entender mais ou menos como foi que eu separei esses vídeos aqui de melhores do ano. Porque esse vídeo aqui é sobre as 15 melhores leituras que eu fiz em 2024 que não foram lançadas em 2024. Eu preferi separar, porque acaba tendo duas listas de melhores leituras de 2024 que acabam juntas atendendo a vários requisitos de um canal ou outro, um veículo ou outro que costumam fazer essas listas. Então meio que atende a diversos públicos. Então bora para a lista logo, que é o que interessa. Não vai ser review desses materiais, né? Os reviews vocês podem acabar vendo aqui mesmo no YouTube, em futuros vídeos, ou em vídeos passados no TikTok, ou futuros também, já que eu vou continuar também no TikTok. Aqui vão ser breves comentários mostrando um pouco da arte e é isso aí, valeu? Então vamos começar logo com a Caixa dos Metabarões volume 1. Ainda não li nem o volume 2 nem o volume 3, né? Mas aqui é Alejandro Jodorowsky e Jorge Jimenez. O Jorge Jimenez brilhando muito, parece que ele nasceu para desenhar isso aqui. Porque o traço dele combina muito com isso, embora com outras coisas que já teve publicação aqui no Brasil eu já não gostei tanto. Mas aqui, bicho, e com os roteiros pirados do Jodorowsky e ele dando liberdade para o Jorge Jimenez brilhar nesse estilo tecno-orgânico, digamos, steampunk ao mesmo tempo, onde acompanhamos um personagem que estava lá na saga do Incal e de sua linhagem, né, de grandes guerreiros e não sei o que. É quase uma ópera espacial super violenta, é uma grande história com grandes personagens e grandes acontecimentos. Vale a pena demais. Teve super-herói também, né, é claro. O Alvo Humano, por Tom King e Greg Smallwood, aqui tem o volume 1 e o volume 2. As capas são muito lindas, mas o que eu gosto mesmo aqui é que é uma retomada, querendo ou não, da Liga da Justiça Internacional, a liguinha de Kate Giffen, J.M. Demetrius e Kevin Maguire. Eu gosto muito dessa fase, para mim, até hoje é a única fase da Liga da Justiça que prestou ler. Inclusive de cabo a rabo, mesmo que na metade final vá perdendo a força, ainda termina bem, principalmente em comparação com vários títulos ali que saíam junto, pelo menos na minha opinião. Isso aqui é o Tom King revirando o baú de memórias que vários desses personagens da Liguinha não queriam ter. Porque, pô, é algo que se passa meio que 30 anos depois daquele run da Liguinha. E aqui é como se fosse num futuro distante em relação a essas histórias da Liguinha também, que pareciam inocentes e divertidas. Aqui o Tom King vai torcer tudo e encontrar maneiras de tratar esses personagens como adultos. Acredito que a Liguinha era divertida por pegar esses personagens adultos e mostrar o quanto eles são infantis. E aqui o Tom King aproveita tudo isso, todo esse cenário, e mostra que eles são muito adultos também, né? São pessoas adultas aqui no universo da DC. Pô, vale muito a pena. Todos os trabalhos do Tom King eu acabo gostando ao menos um pouco. Esse aqui eu gostei demais. Mulher Maravilha, História, As Amazonas, da Kelly Sue DeConnick, do Phil Jimenez, Jimmy Ha e Nicolas Scott, na arte, né? É o álbum definitivo da origem das Amazonas. No título tem ali Mulher Maravilha, mas meio que é a origem das Amazonas, a Mulher Maravilha aparece em uma ou duas páginas no final. Pô, e é muito bonito. O mix de artistas aqui são todos muito bons. Mas o meu destaque vai para o Phil Jimenez e a Nicolas Scott, que são absurdos. Mas enfim, é a história de como surgiram as Amazonas, sua relação com os deuses, sua relação com os humanos, o porquê elas foram isoladas, e é tudo muito bonito. Flui muito bem. A mudança entre os desenhistas faz sentido dentro da história. Uma obra de arte. É aquele tipo de quadrinho que você vai deixar em cima de uma mesa, de um armáriozinho, de uma mesa de centro para chamar a atenção e alguma visita ela vai pegar e querer folhear, porque olha isso. Venceu vários Ais, né? Venceu prêmio pra caramba e todo mundo que leu gosta, porque não tem como, realmente. E aí vamos pro primeiro Paco Roca da lista, o Acasos do Destino, que aqui vai acompanhar La Nueve, essa tropa de soldados da Segunda Guerra, oriundos da Espanha e aliados, que eram
comunistas ou ao menos de esquerda não institucional, digamos assim. E vamos acompanhar isso através das memórias desse senhor que acaba esquecido ali num povoado, acaba nunca voltando para a Espanha e morando de vez na França, porque meio que tem que se esconder das tropas de Franco, né? Já que o Franco não foi deposto imediatamente com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Europa e os Estados Unidos se deram por satisfeitos em deixar alguns países como Espanha, Portugal e vários outros sob o jugo do fascismo. Para eles tudo bem o fascismo, só não pode quando está atrapalhando a economia, né? Uma obra muito bonita, mais uma vez o Paco Roca tratando de memórias, e ele trata muito bem, talvez seja o melhor escritor do mainstream europeu tratando de memórias na atualidade. Verão Cruel, do Ed Brubaker e do Sean Phillips, foi lançado pela Mina tem poucos anos até, tem tanto tempo assim não, vários dessa lista não tem muitos anos que foram lançados não. E aqui é mais uma história de Criminal, só que você pode ler, assim como qualquer volume de Criminal, do zero aqui. Você pode começar a partir daqui. E é uma história que reúne vários personagens importantes de Criminal e recorrentes em uma só, onde meio que vai apontar direções para eles no futuro e vai também ser meio que um episódio digno da série Criminal para eles. É sempre esse negócio de policial no ar, criminosos de coladinho branco, alguns que botam a mão na massa, uma galera muito errada das ideias, com a cabeça muito ferrada, se metendo em altas confusões para sobreviver, ganhar um pouco de dinheiro, tirar uma vantagem ali. Enfim, é o quadrinho padrão da dupla, só que aqui em uma versão de um grande filme. Enquanto o Criminal você pode entender como várias temporadas de uma série, cada volume, aqui é tipo um grande filme. Muito bom. Obras completas de Fante Bukowski, do Noah Van Sciver, esse escritor underground estadunidense, mas que publica pela Fantagraphics, então talvez não seja tão underground assim, né? Mas, bicho, isso aqui foi o quadrinho que mais me fez rir no ano. Talvez foi meu quadrinho favorito do ano. Embora não tenha sido lançado em 2024, né? Porque são várias esquetes curtinhas acompanhando a trajetória do autor Fante Bukowski, que é um cara de classe média, bancado pelos pais, pela mãe, mais especificamente, e que ele é muito bom para esse mundo da arte, da literatura, da poesia. Ele é um gênio que não tem o reconhecimento que merece, acredita ele. Porque ele que sabe o duro da vida, o que é a vida de verdade. Esses pobres mortais deslumbrados não viveram como... Enfim, esse tipo de papagaiada. O nome dele é Fante Bukowski, porque geralmente esses dois autores, né, o John Fante e o Charles Bukowski, estão sempre ali nesse meio artístico ou de adultos brancos de meia idade que acabam sendo meio inúteis, disfuncionais e dependentes para tudo, né? Inclusive dos pais e tal. Enfim, é muito engraçado porque o humor vai em cima justamente disso. E dele se dando conta aos poucos, ele não vai se dar conta que ele é um fracassado, um otário, um mala. Mas ele vai se dando conta aos poucos em algumas situações do quanto ele é patético, mas mesmo assim não serve para abrir os olhos, né? Enfim, passa muito despercebido isso aqui no Brasil, mas isso aqui, bicho, é Bíblia, tá? E ele é volumoso, é leitura para vários dias, você meio que devora ele, porque você quer ler uma história atrás da outra porque é divertido, mas ao mesmo tempo tem a sensação de que a leitura seria ainda melhor se você pegasse e lesse, sei lá, uma tira, um quadrinho a cada dia ou a cada semana, sei lá, para prolongar a leitura e você ir com mais vontade para cada uma desses pedaços da vida do Fante Bukowski. O Relatório de Brodeck, do Mano Larsenet, esse aqui foi o primeiro quadrinho do Mano Larsenet publicado pelo Pipoque Nanquim, né? Vem com uma luva. E ele é nesse formato widescreen e tal, um formato que não era tão comum assim no Brasil, já tinha tido o Eternauta, os do Chris Ware, enfim, já teve, né? Até do Paco Roca tem. Mas ainda assim não é muito usual e o Mano Larsenet aproveita muito bem. Só tive contato com essa obra no ano passado, eu conhecia, queria ler, mas sempre esgotado e quando era vendido usado era preço muito alto, enfim. A Pipoca estava relançando, mas acabei conseguindo pegar a primeira edição com um preço bacana. É uma história ali numa vilazinha afastada, não lembro de qual país, acredito que
França, mas afastada, que está sentindo os efeitos também da Segunda Guerra Mundial a seu próprio modo. Meio que por ser uma vila afastada, isolada e de poucos habitantes, todo mundo conhece os segredos de todo mundo ali e meio que é um pacto silencioso no local. Várias atrocidades são cometidas em nome da segurança de todos os habitantes ali do local. E o quadrinho, o Mano Lacenet joga no meio dele, na pele desse estrangeiro que está ali meio que de passagem e tal, que nunca se habituou bem a estar ali sofrendo com isso na pele, né? Você vai vendo o aperto que a cidade, a vila e aqueles habitantes vão dando nele. Ele se sente pressionado o tempo todo e o quadrinho te mostra isso, colocando quadros muito densos, poucos diálogos, pouco texto mesmo, só o suficiente para te dar uma sensação de terror e de desesperança. Quero ler tudo do Mano Lacenet. Eu li A Estrada, que como vocês podem ver, spoiler, tá no vídeo de melhores lançamentos de 2024. E tem o outro também, o Combate Cotidiano, que já está na pilha de leitura, em breve eu trago para a resenha. Alexina, A Era da Inocência, de Munhoz e Sampaio. Esse aqui é um quadrinho argentino que foi publicado quase todo na Espanha, né? Parte dele foi publicado na Argentina, mas ele foi mais publicado em revistas espanholas, talvez francesas também, não sei ao certo. Tem a lista aqui. Mas é um dos grandes quadrinhos argentinos de todos os tempos que acabou influenciando gente em vários mercados. Inclusive, talvez o Frank Miller tenha sido muito influenciado aqui até para a criação do Sin City, né? Só no estilo de arte não. Porque são histórias de um detetive estadunidense, né? Privado, que ocasionalmente trabalha para a polícia em alguns casos, ou é ajudado pela polícia, ou é atrapalhado, enfim. Ele está nesse limiar aí entre a lei e a criminalidade, opera nesse ponto aí, fazendo serviços para todo tipo de gente ali das redondezas. E ele está em Nova York, então são argentinos escrevendo um detetive em Nova York, uma cidade que eles não têm muita familiaridade, mas aos poucos eles vão tendo essa familiaridade, construindo essa sensação de reconhecer a cidade, né? Passam a ir para lá também e tal, e passam a se inserir na cidade. É muito interessante isso aí. Você vai vendo o traço do Sampaio evoluindo muito, história a história. E isso aqui é só metade das histórias que os dois fizeram, né? Do Alexina, né? Porque já saiu um segundo volume também pelo Pipoca Nanquim e eu ainda não comprei. Mas quero ler muito porque é brilhante isso aqui. Se você gostou de Sin City, o Sin City você vê que tem aquela pegada super-heróica. As pessoas são invencíveis. Os protagonistas, apesar deles apanharem e tal, porra, a sensação é que não pode se livrar do protagonista durante o gibi. Aqui não, a parada é mais séria, né? É mais vida real, apesar dos dois pirarem muito aqui no surrealismo também. Eles brincam muito com a forma dos quadrinhos. É muito interessante. O Voo do Corvo, do Jean-Pierre Gibrat, mais um quadrinho do Gibrat publicado no Brasil. E é mais um, ele faz par com aquela obra que o Pipoca Nanquim lançou dele anteriormente, o Destino Adiado. Tipo, as duas aqui são irmãs, se eu não me engano, irmãs ou primas. Estão até se correspondendo por cartas e meio que se apaixonam e vivem essa paixonite proibida e perigosa enquanto fogem de barco pelo Rio Sena, se não me engano, dos nazistas, tá ligado? Da polícia nazista que tá ali tomando conta de Paris. E é muito divertido, tem essa família que é dona do barco, que meio que ajudam eles, porque se veem encrencados também. Se você gostou de Destino Adiado, eu gostei muito. O Voo do Corvo não vai decepcionar. Porque, pô, você vê essas artes, todas as páginas, esse nível de arte aqui, essa delicadeza, esses graus de detalhes, enfim. E tudo muito vivo, né? Um colorido muito vivo. É um realismo não deprimente, é um realismo bem colorido, bem esperançoso até. Monstros, do Barry Windsor Smith, um grande destaque também dos últimos anos aí no Eisner e tal. E esse aqui, a mídia de quadrinhos daqui até cobriu bem. Eu acho que porque é um artista vindo dos comics, né? Do Marvel. Não lembro se ele trabalhou para DC também, mas enfim, Marvel, Conan. E fez histórias memoráveis lá. E aqui é quase que segue o modelo de comics. O enquadramento, o ritmo, lembra muito um quadrinho de super-herói. Só que aqui ele trata da forma que ele queria tratar
Inclusive ele chegou a propor essa história para a Marvel, mas foi recusado. Era para uma história do Hulk, né? Mas foi recusada porque as coisas que o Barry Windsor Smith trata aqui, Marvel não tem interesse nenhum em mostrar, né? Inclusive a parceria dos Estados Unidos, do exército e do governo estadunidense, com ex-oficiais e cientistas nazistas trabalhando nos Estados Unidos e criando fortunas para si e sua família até hoje. É bizarro, né? E aqui vemos alguns reflexos disso já numa sociedade muito adoecida, né? Temos o efeito do racismo, da pobreza e da vulnerabilidade social das mulheres nessa sociedade também. Enfim, é um quadrinho muito pesado e, pô, que bom que a Marvel recusou, porque hoje a gente tá vendo o cara que se dedicou anos a produzir isso aqui e produz uma obra-prima, talvez a obra mais importante da carreira dele. A Casa é o segundo Paco Roca que aparece aqui, e esse vai tratar de uma herança de 3 irmãos, que é essa casa de veraneio ao qual somente o pai dava valor. É uma casa que foi construída para reunir a família para bons momentos, e agora que o pai se foi, eles se veem na obrigação de resolver o que fazer com essa casa, seja vender, arrumá-la, mantê-la, quem vai ficar com ela, se tem que vender mesmo e repartir o dinheiro da venda, né? E nesse processo de consertar, eles vão revivendo as lembranças que eles têm de lá, juntas com o pai e tal, e vão mudando a percepção sobre essa casa, sentindo um senso de dever em, pelo menos, transformá-la realmente num ponto de encontro da família, ou pelo menos uma vez. É um quadrinho muito sensível que fala muito sobre luto e sobre relação fraterna também, por que não? Noite e Luz, do Marcelo de Salete. O primeiro quadrinho do Marcelo de Salete, digamos que estourou assim, que eu vi ser falado, e a Veneta relançou aqui. Um quadrinho que traz vários contos que se passam nos arredores e nesta boate, né? Os personagens aqui se cruzam, aí eles são coadjuvantes em uma história, são protagonistas em outra, aparecem de relance, mas eles estão sempre influenciando o mundo ao seu redor e as pessoas que estão nesse mundo, né? Ele já tinha feito alguns quadrinhos assim em contos, né? Contos separados, tipo Cumbi, é assim. Tem outro de histórias curtas, acho que é um Encruzilhadas, também é assim. E ele é muito talentoso nisso desde cedo. A fórmula já está ali e ele sabe contar muito bem a história desse local e daqueles que o habitam e circulam por ali. Blueberry, edição definitiva volume 1, do Jean-Michel Charlier e do Jean Giraud, né, que posteriormente adquire também a persona de Moebius. E esse aqui é um dos principais faroestes de todos os tempos em quadrinhos, e eu não podia deixar de conferir, não porque é faroeste, mas porque é Moebius, embora eu tenha lido cada vez mais faroeste nos últimos tempos. Mas, pô, início de carreira do Moebius eu tinha que acompanhar, não tem como. E, cara, é um volume enorme, tá? São 9 histórias reunidas aqui. E essas histórias foram publicadas no decorrer de meses, né? Na revista Pilote. Então, o ritmo delas, elas têm muito texto, apesar de não ser tanto texto de recapitulação, texto dando o enredo em linhas gerais, sabe? Que tem muito no comics e muito em Faroeste e Bonelli também. Muito diálogo, muito pensamento dos personagens às vezes. Só que, cara, os personagens são muito bem escritos. Você sente que tem um escritor de personagens por trás ali mesmo. Ele não está só escrevendo a ação e os acontecimentos. Parece que ele está dirigindo atores aqui. E o Blueberry, essa personalidade dele, esse jeito dele, toma forma já na primeira história. É a história mais assim, carregada e mais lenta. Você demora dias para concluir ela até, porque é muito texto e você ainda está começando a conhecer uma carga de informação muito grande logo de cara, né? Mas aí você tem que lembrar, pô, essa primeira história foi publicada no decorrer de meses. Eu estou lendo ela apressada, uma parte da história atrás da outra. Talvez seja muito para ler em poucos dias. Talvez se a gente pegasse essas histórias e lesse como elas saíram, ou pelo menos tipo, pô, uma história por semana, dá uma pausa melhor e um ritmo melhor para ela, né? Tem esse tipo de contexto. Isso vale para outras histórias também. É sempre bom fazer esse exercício. E essa edição do Pipoca e Nanquim aqui é muito rica, vem com os textos originais, prefácios, enfim. A impressão ficou muito boa, o acabamento, é
uma edição muito valiosa que estou fascinado por Bluebell e já estou lendo o volume 2, inclusive. Provavelmente quando esse vídeo sair já vou ter lido o volume 2 e provavelmente vai aparecer nos melhores do ano de 2025. Fazer o quê? Más Companhias, da Anko, que saiu pela Veneta, é um quadrinho muito cruel e muito sincero. Mistura ficção e realidade, porque a Anko coloca aqui relatos que algumas coisas, segundo ela, são pessoais, são relatos da sua infância. E é uma história sobre violência e abuso infantil, né? Infanto-juvenil, digamos assim. A Coreia do Sul é mais uma sociedade repressiva, principalmente com as mulheres. Dá pra dizer que a nossa também então, mas tem níveis e tem modos, né? E aqui você vê essa violência contra a mulher vem das mais diversas formas de todos os estratos da sociedade. A personagem principal aqui, ela chega a frequentar casas noturnas para tentar trabalhar como acompanhante, garota de programa mesmo, para tentar conseguir sustentar uma vida sem precisar dos pais, sabe? Enquanto ainda está na escola. Só que ela é muito tímida, ela tem muito jeito de criança e em contrapartida sua amiga já é mais alta, tem um semblante mais de adulto. Louca do Sagrado Coração, de Alejandro Jodorowsky e do Moebius, a dupla provavelmente favorita dos quadrinhos que eu tenho assim. E eu vou trapar aqui a capa para não dar mais problemas e vamos logo pro quadrinho, né? O quadrinho é um tipo de quadrinho Jodorowsky e Moebius, ao mesmo tempo que é diferente. Ele mexe com religião mais diretamente e vai mais fundo no interesse do Jodorowsky e do Moebius na América Latina, né? Tá certo que o Jodorowsky é chileno, então já tem essa raiz aí, mas o Moebius fez muitas incursões ao México, descobriu muitas coisas pro lado da América Latina, isso afetou muito ele e a arte dele, né? E aqui vamos ver o protagonista, digamos, o fio condutor da história, esse professor aí, Coroa, que está no casamento infeliz, ele meio que é relevante na área dele, mas parece que exauriu as possibilidades e ele vê uma nova possibilidade se abrindo e uma curiosidade despertando na forma de uma jovem e bonita aluna, né? Que é aquela da capa. Isso vai levar ele para uma saga de um culto cristão que acaba desembocando no narcotráfico latino-americano, com direito a deuses, visões astrais, consumo de drogas, revolução comunista armada, enfim, uma doideira, a gravidez, o renascimento de Cristo, a segunda vinda dele, né? Enfim, uma doideira, uma coisa muito Jodorowsky e Moebius da cabeça, gostei muito. E tá rareando, né? Faltam poucas obras dos dois aí a serem lidas por mim. Gostaria que voltasse a sair no Brasil mais coisas da dupla. Tem lenha para queimar.